Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 6, a partir do versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Às vezes andar perdido é uma bênção, nos faz entender a nossa real situação. É coisa terrível, às vezes você fala assim: peraí, como é que é esse negócio? Ruim é quando você está perdido e acha que não está, não é verdade? Eu acho que a próxima rua vai dar certo, aí você entra naquela rua e descobre que não é. E você vai tentando com as suas próprias forças e se perde cada vez mais e mais e mais, até chegar um momento que você diz: eu realmente estou perdido e eu vou procurar ajuda. Vou procurar, vou perguntar, vou me informar. Eu acho que é exatamente essa a afirmação que Pedro faz para Jesus. Quando Jesus olha para eles e diz assim: vocês também não querem se retirar? Eles dizem: como? Estamos perdidos sem o Senhor. Para quem iremos? Sem a tua presença, não dá para entender o que fazer. Agora eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque esse é um texto que reflete profundamente muitas das nossas inquietações, ou talvez das nossas convicções quando a gente pensa em Jesus. Duas afirmações Pedro fala a respeito de Jesus nesse texto. A primeira é: tu tens as palavras da vida eterna. Ele deixa bem claro que um dos motivos pelo qual ele se sentiria perdido se ele se retirasse de Jesus é porque Jesus tem aquelas palavras que conduzem ao objetivo que ele almeja, ou seja, ele reconhece que somente Cristo tem as palavras que verdadeiramente nos conduzem à vida eterna. E a segunda palavra, que é traduzida aqui como tu és o Santo de Deus, no grego seria: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que já esperávamos há muito tempo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São duas afirmações que Pedro faz a respeito do Senhor Jesus, que lhe deixa essa dúvida: para quem iremos? O que será da nossa vida se nos retirarmos da presença do Senhor? Mas essas duas afirmações com respeito a Jesus, elas são fruto de duas convicções pessoais, duas afirmações que ele faz a respeito dos discípulos. A primeira é: nós temos crido, e a segunda é: nós temos conhecido. E são duas palavrinhas muito interessantes aqui no original. A palavra nós temos crido não significa uma fé colocada em algo abstrato, mas uma fé colocada em algo concreto. Nós temos aprendido que tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor mostra é digno de credibilidade. Eu não tenho dúvidas que as tuas palavras nos conduzem à vida eterna. Não é uma expectativa, não é uma esperança, não é uma hipótese, não é uma suposição, é uma convicção, uma certeza. Nós cremos, nós afirmamos. E afirmamos por quê? Porque temos conhecido. E essa palavra aqui, ela dá a ideia não de um conhecimento simplesmente por fruto de estudo, mas um conhecimento que é fruto de um relacionamento. É a ideia da intimidade. Inclusive essa palavra, ela tem na sua versão hebraica a ideia até mesmo de uma relação íntima, de uma relação até mesmo sexual. Quando fala que o marido conheceu a esposa, significa teve intimidade, se relacionou profundamente. O que os discípulos, que Simão está dizendo para Pedro aqui, é que nós temos andado contigo, nós temos vivido ao seu lado, nós temos caminhado e encontrado em ti muito mais
do que alguém que parece-nos o Senhor e o Salvador. Nós temos visto que Tu és. A minha experiência contigo mostra que Tu és o verdadeiro Filho de Deus. A nossa experiência, o nosso caminhar, o nosso andar contigo nos faz ter a certeza absoluta de que não estamos no caminho errado. Irmãos, é muito interessante olhar o contexto que nos leva a essa frase, a esse texto. A partir do versículo 6, nós temos aí no texto, a partir do versículo 1 do capítulo 6, nós temos o começo de tudo. E como é que foi esse começo? Depois que Jesus atravessou o mar da Galileia, que foi para Tiberíades, uma multidão o seguia, e essa multidão teve fome, e os discípulos eles procuravam saber como alimentá-las, e Jesus ali ele multiplica os pães. E ao multiplicar esses pães, a multidão se sentiu farta, e aparentemente nós temos no texto, essa fartura não foi algo perceptível. A gente tem a ideia daquela multiplicação dos pães, como se Jesus tivesse pegado um pão, olhado assim e dito: gente, está vendo? Olha, só tem essa quantidade de pães aqui, mas vocês todos serão alimentados. A ideia talvez seja uma coisa muito mais simples. Ele pegou o pão, partiu e foi colocando na cesta e foi entregando talvez de um para um, e todo mundo foi tirando o seu pedaço e depois recolheu, de forma que somente talvez os discípulos tenham percebido o milagre. Talvez. Tanto é que a segunda vez acontece e os discípulos voltam a perguntar: onde haverá pão para fartar toda essa gente? Mas uma coisa é certa: ninguém saiu daquele lugar sem estar satisfeito, farto, pelo que Jesus havia operado. Os pães foram multiplicados, os peixes multiplicados, eles estavam fartos. Jesus vai para o outro lado do lago, e quando chega lá, a multidão está novamente esperando que Jesus lhes dê pão. E Jesus muda agora. Ao invés de oferecer-lhes o alimento que eles esperavam, Jesus lhes dá um sermão. E às vezes é muito mais agradável receber o pão do que o sermão, né? Principalmente quando a palavra é dura. E a palavra que Jesus diz é bastante dura. Ele diz assim, versículo 26: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele olha para aquela multidão e diz assim: vocês estão me seguindo com a intenção errada no coração. Vocês estão me seguindo porque estão atrás de objetivos perecíveis. Olha que a comparação, enquanto Pedro está falando que Jesus tem as palavras da vida eterna, ele olha para uma multidão que está à busca daquilo que é temporário, daquilo que é momentâneo, daquilo que satisfaz apenas ao corpo. Jesus olha para ele e diz isso. O resultado: começa a haver murmúrio, eles começam a questionar entre si, eles começam a reclamar da palavra de Jesus, começa a haver um sentimento de escândalo, porque em determinado momento ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que quem não comer da sua carne, alguns achavam que isso era uma espécie de antropofagia, né? Que as pessoas se alimentavam, os crentes se alimentavam do corpo de uma pessoa morta. Mas não, Jesus está usando simbolicamente, dizendo que Ele é o alimento verdadeiro que tira a nossa fome eterna, que satisfaz as nossas necessidades eternas. Mas as pessoas se escandalizam de Jesus por causa desse discurso e começam a abandoná-lo. O versículo 60 mostra a razão pela qual muitos dos seus discípulos o abandonaram. Diz assim: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Interessante. Receber o pão é tão bom, receber o milagre é tão bom, receber a prosperidade é tão bom, Deus atender os nossos pedidos, os nossos desejos é tão bom, mas quando Ele cobra
responsabilidade, compromisso, a gente diz, é duro esse discurso. É duro esse discurso. E começam a abandoná-lo. Jesus é abandonado porque confronta a intenção do coração daqueles que o seguiam. Eles buscavam algo que lhes traria satisfação, mas não queriam compromisso com o reino dos céus. Eles buscavam os favores do tempo presente, mas não se importavam com aquilo que é eterno. Eles estavam atrás de Jesus, mas eles não experimentavam Jesus. Eles seguiam Jesus, mas não eram discípulos de Jesus. Irmãos, a gente corre um grande risco de confundir o estar com Cristo com o ser de Cristo. Da mesma forma que essa multidão confundiu. Então Jesus agora olha para os 12 e diz para eles: então, vocês também não querem aproveitar a oportunidade e irem embora? Não querem aproveitar esse momento e me abandonarem também? E é esse o momento que nós temos o texto, porque a resposta de Simão Pedro, ela mostra o contraste entre aqueles que estão com Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo, aqueles que esperam algo de Cristo e aqueles que se encontram, que são de Cristo, aqueles que são seus discípulos e caminham lado a lado com o Mestre. Quais são essas diferenças? O primeiro contraste que nós veremos, e eu quero te desafiar a analisar o seu coração durante esse tempo, meu irmão, minha irmã, para saber como está o seu nível de intimidade com Jesus. O primeiro contraste é que quem está com Cristo não vê outra opção na sua caminhada. Para quem iremos nós? Sem o Senhor estamos perdidos. Sem o Senhor, nem GPS nos leva para casa. Sem o Senhor, qualquer orientação é falha. Não sei o que fazer. Olha a palavra de Pedro: Cristo, Senhor, tu és o Cristo, o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo, tu tens as palavras de vida eterna. Em outro momento ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Não há caminho de volta. Não existe uma outra opção para a nossa vida. Estar com Cristo, de fato, pode ser um grande problema para quem quer ter a realização dos seus próprios objetivos, dos seus próprios sonhos, quem está à busca de construir o seu próprio reino. Porque quando a gente encontra Cristo, é o reino dele que nós buscamos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O resto para nós é acréscimo. Ora, irmãos, imagina, agora que nós encontramos com Cristo, agora que vemos a caminhada, estamos nessa direção, imagina agora Ele dizer para nós: estou fora. Ou dizer para nós: procure um outro caminho se você achar que eu não sou a solução para a sua vida. Todas as outras opções para quem está com Cristo são ilusórias, são passageiras. Quem conhece o caminho não se arrisca por atalhos. Quem conhece Cristo não tem nenhuma expectativa, não tem nenhuma ilusão de que vai encontrar uma outra forma para chegar à eternidade, para encontrar as verdades que estão em Cristo em outra opção. Você pode até achar aquele texto, essas frases, que dizem por aí: todo caminho leva a Deus. Ela é verdade, mas só em Cristo o caminho traz salvação. Os outros todos a gente sabe que levam à perdição. Então não adianta. Aquele que conhece a Cristo, que é discípulo de Cristo, que anda com Cristo, ele crê, ele vê, ele experimenta o Senhor de tal forma que ele não se ilude. Sem Cristo ele está perdido. E se está perdido, só Cristo pode levá-lo ao lugar certo. Não há outra opção. Quem está em Cristo não tem outra opção na sua caminhada a não ser Jesus. Para os outros, não.
quando eles começaram a perceber que teriam que enfrentar desafios, eles disseram: duro esse discurso. Quando eles começaram a perceber que seus desejos pessoais seriam talvez confrontados, e eles teriam que abrir mão de alguma coisa, eles foram encontrar outra opção. Quando eles perceberam que teriam que reconhecer que estavam perdidos e que Jesus era o único que lhes daria o caminho certo, eles preferiram retroceder. Quem está com Cristo não tem essa opção, nem quer ter. Mas tem mais um contraste que nós vemos nesse texto, porque quem está com Cristo não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Meu irmão, minha irmã, por favor, entenda uma coisa: o nosso coração ele é enganoso. Então, constantemente nós recebemos aquelas palavrinhas que nos fazem questionar. Talvez você fale assim no momento de luta, de dificuldade, aquele momento de angústia, você olha e vai fazer aquela pergunta: por que Deus não está fazendo nada? Eu não vou nem perguntar se alguém já fez essa pergunta, que se você não levantar a mão você vai mentir. Todos já fizemos, todos já sentimos, tudo isso faz parte da humanidade. Todos nós queremos uma resposta que seja satisfatória ao nosso coração. Ora, se queremos uma resposta, estamos fazendo a pergunta. Então, de certa forma, a nossa caminhada eterna sempre é uma resposta de fé. Por isso a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. A questão para nós é em quem depositamos a nossa fé. E muitas vezes nós procuramos colocar a nossa fé em algo que nos dê uma resposta racional, ou uma resposta que atenda às nossas vontades pessoais. Quem anda com Cristo, quem está em Cristo, quem conhece o Senhor, ele tem uma experiência diferente. Quando Pedro diz, nós temos crido, ele usa a palavrinha pistós, que é aquela fé que não permite que você titubeie. Eu gosto sempre de definir a palavra fé como o ato simples de você ir para um ponto de ônibus. Ou tem uma viagem, tem um horário lá, aí você não vai para o aeroporto e você chega naquele horário acreditando que o check-in vai estar aberto, que no horário específico o avião vai passar, ou você vai para o metrô sabendo que ali ele vai passar. Eu fico pensando, poxa, como é que isso é fé? Isso é fé porque você escolhe um ponto geográfico e vai para aquele lugar e crê, como diz lá em Hebreus, que o invisível se tornará visível. Fé é convicção do que não se vê. É a certeza que você tem da esperança. Vai passar aqui porque está convencionado. Mas quando você chega lá, não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem avião, não tem nada. Você está parado num ponto e de repente ele passa. Ele passa porque você não tem dúvidas no seu coração. Aquele é o itinerário, aquele é o trajeto. A relação com Cristo é assim, nós não ficamos na dúvida, será que Ele vem? Será que é o Senhor? O relacionamento é tão forte, tão poderoso, que nós cremos. A palavra dEle é verdadeira. Isso não é fruto de questionamentos, e nem de respostas que atendam a nossa mente. Isso é fruto de um relacionamento, de intimidade, fruto do gnosco, que é a próxima palavra, um conhecimento visto através da relação constante de Jesus. Muito daquilo que a gente vê o mundo responder como coincidência, nós sabemos que não há coincidência. Relacionar com Cristo nos tira toda dúvida, ainda que a nossa mente continue fazendo perguntas, ainda que o nosso coração continue palpitando, batendo com a nossa humanidade, com a nossa carnalidade, mas a gente sabe que quem conhece o condutor da nossa vida está seguro, está seguro. Quando você sabe que o motorista é bom, você dorme tranquilo, viaja seguro. Só não pode ser igual um amigo meu que foi viajar, o motorista, uma viagem de 8 horas à noite, ele chegou para os passageiros, se apresentou, no finalzinho falou assim: gente, olha aí, reza por mim que eu estou numa soneira.
eu desceria daquele ônibus na hora, né? Se o motorista está com sono, ninguém vai dormir, seguro. Mas se você sabe que o motorista é bom, se você sabe que o motorista conduz a sua vida, você descansa, você se acalma. Se Jesus está na condução da nossa vida, meu irmão, minha irmã, estamos seguros, não temos o que duvidar. Ele cuida de nós. O terceiro contraste entre o discípulo de Cristo e o seguidor é que quem está com Cristo não está à busca de recompensas. O texto diz que muitos o abandonaram e já não estavam com ele. Por quê? Porque eles não estavam ali para simplesmente andar com Cristo. Eles esperavam algo, o pão. Eles esperavam algo que satisfizesse o seu interesse. Sabe aquela amizade que você tem, que toda vez que liga para você, você diz, quer algo? Hã? Toda vez que fala, estou com saudade, você diz, tem problema? É assim que a multidão está se relacionando com Jesus. Se ele não fizer nada, não serve para mim. Se não atender às minhas necessidades, eu não estou afim, eu vou embora. O que é isso? Que culto gostoso! Hoje foi um dia maravilhoso, só bênçãos para a gente, estou presente. No outro dia, o Senhor começa a cobrar de nós. Que palavra dura! O que é isso? Não volto mais. O discípulo de Cristo está sempre perto do Senhor. Ele sabe que existem momentos em que verdadeiramente vai ser aquele arraiar gostoso, cheio de comunhão, né, irmãos? Sábado que vem, aproveitando a propaganda, né? Mas tem dias que o Senhor vai nos chamar para um acerto de vida. Tem dia que Ele vai dizer para nós, vou te livrar do vale da sombra da morte. Mas tem dias que Ele vai dizer, eu não vou te livrar. O discípulo de Cristo sabe que todas as outras necessidades se tornam irrelevantes quando Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem encontrou o que procurava não precisa procurar mais. Quando encontramos o Senhor da nossa vida, a simples possibilidade de estar distante dEle já nos deixa perdidos. Esse é o discípulo do Senhor. O seguidor quer algo, nós não precisamos, já temos tudo. A Bíblia fala que nós andávamos em trevas, Ele nos tirou e nos trouxe para o reino de luz. O que nos matava, o nosso pecado, Ele levou sobre si. Levou nossas dores, nossas mágoas, nosso sofrimento e nos deu a sua vida. Para que queremos mais? Nós podemos fazer esse contraste entre o discípulo e o seguidor de Jesus. O discípulo, o seguidor, ele olha para Jesus e diz assim: não gostei do que o Senhor falou, vou embora. Eu esperava que tivesse hoje um milagre coletivo. Há alguns anos, poucos anos antes de eu ir para o seminário, pouquinho tempo, né? Eu cantava num quarteto, entreguei um dom aqui, né? Eu gosto de cantar, nem todos gostam de ouvir eu cantando, mas gostar de cantar eu gosto, né? E uma vez a gente terminou uma apresentação, eu estava na porta da igreja cumprimentando, e de repente 2 pessoas começaram a conversar atrás de mim, e gente, é terrível esse negócio de ouvido, né? Quando a coisa é boa a gente não chama atenção, mas quando está fazendo uma fofoquinha, alguma coisa assim, parece que o ouvido atrai. E uma falava para a outra assim: já tem 3 meses que eu estou vindo nessa igreja, já pedi a Deus para curar uma pessoa determinada, não vou dizer quem, está lá doente, 3 meses que eu estou esperando Deus curá-la e Deus não a curou, não volto mais, chega, esse Deus não tem poder.
seguia Jesus, não conhecia Jesus. Um dos testemunhos mais poderosos que eu vi na minha vida foi de uma senhora, quando eu pastoreava em Nova Friburgo, uma senhora já idosa, com o câncer tomado no seu estômago, aguardando uma vaga numa UTI, e essa vaga não aparecia na rede pública, e num determinado dia, os filhos, netos, pastor, vem aqui correndo, que a mamãe ficou doida, apareceu a vaga na UTI para ela, e ela não quer ir, porque disse ela que a vizinha de leito está precisando mais da UTI do que ela, e os médicos já vieram, já disseram, a UTI, a vaga é sua, e ela disse, não, ela vai primeiro, mamãe está com câncer, está precisando dessa vaga, e a família ficou desesperada, e claro, fui correndo para o hospital, minha irmã sabe o que está fazendo, e depois de conversar quase 1 hora, graças a Deus, houve o convencimento, o pastor foi convencido, chegou para a família e realmente ela me convenceu, a outra precisa ir para a UTI, e a outra foi, e ela ficou. 2 dias depois, a outra senhora faleceu. Ela foi para a UTI, ficou mais 1 semana, teve uma alta e viveu mais 6 meses. E eu estava presente na hora que a família daquela outra senhora, que havia ganhado o presente da vaga da UTI, desceu em peso para agradecer, não somente pela gentileza, mas pelo ato inigualável de fé que marcaria aquela família para o resto da vida. Essa irmã é seguidora? Não, ela é discípula de Jesus. Ela é capaz de mostrar a presença de Jesus até nesse momento de dor. E talvez um dos testemunhos mais fortes, mesmo que ela tenha vindo a falecer depois, mesmo que ela tenha esperado mais 2 dias, com dores, mas ela conhecia Jesus. E mesmo que ela morresse antes da outra que foi para a UTI, ela conhecia Jesus. Enquanto aquela outra que estava 3 meses esperando ser atendida, seguia Jesus. Irmãos, o discípulo não tem outra opção na sua caminhada. O seguidor, ele não encontrou o caminho, por isso qualquer opção para ele é válida. O discípulo não tem dúvidas, porque a sua fé e o seu conhecimento são concretos, ainda que o contexto pareça ser abstrato. O seguidor não, ele está cheio de conjecturas. Ele pergunta, mas ele não está interessado nas respostas. Ele quer encontrar a sua própria resposta. O discípulo já está satisfeito, enquanto o seguidor, ele espera algo mais. Sempre espera algo mais. O seguidor, ele fica firme, o discípulo, ele fica firme. Porque ele olha para Jesus e diz, para quem iremos? Nós temos crido e visto que só tu tens as palavras de vida eterna e que tu és o Cristo, o Santo de Deus, o Filho de Deus. O seguidor, ele vai atrás daquilo que nunca vai trazer paz ao seu coração. E aí? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua experiência com Cristo? Você é discípulo ou um seguidor? Se é discípulo, glória a Deus. Mas se você está sentindo que está apenas seguindo Jesus, hoje é uma grande oportunidade de Deus para a sua vida, de conhecê-lo como Jó, além do ouvir falar, de vê-lo na sua vida, de experimentar muito mais do que aquilo que vai trazer paz para o hoje, mas de experimentar aquilo que vai trazer a paz eterna. Feche os seus olhos e faça um tempo de meditação pessoal. Analise a sua vida, a sua comunhão com o Senhor. Porque quem conhece Cristo não vê outra opção, não tem dúvidas e está satisfeito
independente das circunstâncias. Feche os seus olhos, medite, depois eu farei uma oração. Pai querido, Pai amado, quantas vezes, ó Pai, deixamos de olhar para o Senhor? Estamos tão desesperados em busca de algo que traga paz ao nosso coração, que atenda a nossa intelectualidade, que nos faça, ó Deus, sobreviver nesse mundo tão tenebroso, que esquecemos, ó Pai, que o que nos faz diferentes do mundo não é as dádivas que recebemos do relacionamento contigo, mas é nos relacionarmos contigo. O que alimenta a nossa fé é o conhecimento que temos, ó Deus, da Tua presença em nossa vida. Isso não se faz, ó Deus, quando as regras são as nossas, mas quando as regras são as Tuas, Pai. Deus, nós temos crido e nós temos conhecido que Tu és o Salvador, Tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, Tu és o Senhor, Tu és aquele a quem adoramos, não, ó Deus, porque esperamos algo em troca, mas porque vemos a graça do Senhor na Tua vida, e vemos que essa graça, ela foi derramada sobre a nossa vida através do Teu sacrifício, Jesus. Um sacrifício que levou o nosso pecado, levou as nossas dores, um sacrifício que nos deu uma razão para viver. Nós temos crido e temos conhecido um Deus que nem sempre tira o nosso sofrimento, mas no maior sofrimento está presente, nos fortalece, nos consola. Nós temos conhecido e crido num Deus poderoso, amigo, fiel, conselheiro, consolador. Um Salvador que não precisou mostrar poder sobre os reinos humanos para se tornar o Senhor de todo o universo. Nós temos crido e conhecido o Deus que encarnado se fez servo e como servo assumiu a maior majestade que se pode ter, estar ao trono de Deus. Ó Pai, nós não depositamos a fé no vazio, nós simplesmente sabemos que sem Ti a nossa vida não tem sentido, não tem valor. Não estamos perdidos no caminho, ficaremos perdidos se o Senhor não estiver neste caminho, nos conduzindo, nos guiando. Não temos dúvida, Senhor, em nosso coração, e não precisamos de nada mais do que o Teu nome, do que a Tua presença, para encher de gozo o nosso coração. É assim que queremos ser discípulos do Senhor. É assim que queremos viver, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.